Que a paz do Senhor Jesus seja com você nesta noite de quarta-feira, tá? Quero deixar uma palavra com todo esse povão querido, que Deus possa trabalhar na sua vida grandemente. A Bíblia relata, no livro do Gênesis, nós encontramos uma passagem muito linda. A Bíblia diz no capítulo 6 do livro do Gênesis, que naqueles dias em que Noé estava na terra, pois havia muita gente importante, haviam pessoas importantes naquele tempo, que eram famosas, pessoas que na realidade, a Bíblia relata que os filhos dos homens naqueles dias eram gigantes, eles casavam com as mulheres, né? Eles eram pessoas de boa aparência, eles eram pessoas que tinham fama, mas para Deus a fama não é importante. Se o homem está enfiado na lama, ou se ele não estiver enfiado na lama, o maior famoso foi Jesus. Jesus, ele é famoso e continua famoso até hoje. Todos aqueles que foram famosos, que morreram, então eles simplesmente, quando completa o tempo do seu falecimento, então as pessoas fazem o maior lendário. Mas Jesus não, Jesus é a evidência do tempo, porque Jesus, ele é poderoso e ele vive para todo sempre. Uma coisa interessante, que naqueles dias, a Bíblia diz que a corrupção predominava na terra. E Deus olhou do céu, no versículo 8, do capítulo 6 do livro do Gênesis, e Deus viu Noé no meio daquela geração. Interessante observar que a Bíblia relata que Noé foi achado graça aos olhos de Deus. Pois a Bíblia relata que naqueles dias Noé e a sua geração andava com Deus, principalmente Noé e a sua geração andava com Deus. Por exemplo, o desejo, o prazer de não se corromper é a vontade de estar com Deus e andar com Deus. Por que as pessoas se corrompem? Porque as pessoas deixam de andar com Deus e muitas vezes andam pelo seu próprio caminho, muitas vezes andam pelos caminhos que as pessoas expõem para elas, e na realidade as pessoas caem, como se diz, caem em contradição consigo mesmo. Pois a Bíblia relata aqui que naqueles dias, pois Deus olhou e Deus ele viu. A Bíblia diz que Deus ele viu que Noé era um homem justo. Por exemplo, alguém pode ser justo no meio de uma geração corrompida? Sem dúvida, o exemplo está aqui no Gênesis capítulo 6, versículo de número 9. Um exemplo, a Bíblia relata que ele era perfeito, quer dizer, perfeito como? No meio de uma geração corrompida, não que Noé não tivesse falhas, mas ele era perfeito perto dos pecados que aquela geração cometia. Então isso é muito agradável a Deus, pois a Bíblia ainda relata que ele andava com Deus. O versículo de número 8 relata que ele foi achado graça aos olhos de Deus. O versículo 9, a Bíblia diz que Noé, ele era um homem justo, entendeu? Ele era um homem justo, e além dele ser um homem justo, Noé ser justo, ainda a Bíblia relata que ele era perfeito. Amados, andar uma vida justa, todos nós temos que andar. Se você olhar o capítulo 6 e o versículo 8 do livro de Miqueias, o que é que o seu Deus pede de ti? Que você ande humildemente, que você ande em justiça. Isso é bem claro em Miqueias 6, versículo 8. Pois a Bíblia ainda relata no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 9. O apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito está em toda justiça. Quando se trata em toda justiça, em aquilo que é justo, pois a Bíblia relata no livro de 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 9, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Pois Noé vivia uma vida de justiça. Nos dias em que Jesus foi apresentado a Deus, a Bíblia diz no capítulo 2 e 25 a seguir, do livro de Lucas, que Simeão, ele era um homem justo e temente a Deus, porque na realidade o homem, quando ele pratica justiça e ele anda com Deus, como estava aqui Noé andava com Deus, então ele luta para a perfeição.
Assim era a vida de Noé. Noé não seguiu o declívio da geração dos seus dias. Noé não seguiu o caminho dos homens, a qual na sua época em que ele viveu. Noé não seguiu a contradição que o povo vivia contra Deus, mas ele permaneceu fiel a Deus. Eu não sei se ele conhecia alguns escritos de Enoque, eu não sei. Agora, uma coisa eu posso lhe garantir, que Noé tinha uma experiência com Deus, e Deus olhou do céu e achou graça em Noé. Noé não era famoso, Noé não era filho de gigantes, Noé não era um homem que chegava e todo mundo poderia olhar e dizer assim: não, esse Noé é um camarada que tem uma intelectualidade muito grande. Não, Deus não estava atrás disso, mas Deus olhou para Noé e achou graça, viu em que Noé era diferente. Interessante observar isso aqui, pois quando olhamos para esse versículo bíblico, a Bíblia relata que ele era perfeito em suas gerações. Isso é glorioso. E andar com Deus não é para qualquer pessoa, é para aqueles que estão dispostos em dizer: eu vou andar com Deus. Assim era a vida de Noé. Noé tinha prazer de andar com Deus, pois naquele dia a Bíblia diz que a terra estava corrompida, e além de tudo, a Bíblia relata que a terra se encheu de violência, pois a maldade dos homens era tão terríveis, que Noé, ele procurou viver com Deus e andar com Deus. Pois uma coisa é claro, que Deus ele viu, e viu que não tinha condições, mas ele precisava de alguém. Interessante que naquela ocasião, naquela oportunidade, Deus achou Noé, e Deus sabia que Noé estava disposto a obedecer aquilo que Deus iria impor para ele, porque na realidade não é todo mundo e todas as pessoas que estão dispostas a aceitar aquilo que Deus ele impõe. Nem todo mundo está disposto, de forma alguma não está disposto. E assim, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos a importância, nós sabemos que Deus está pronto para trabalhar na nossa vida e nos ajudar em todo o tempo, meus amados. Em todo o tempo Deus está pronto para nos ajudar. Pois olha, como que é interessante, pois a Bíblia relata no versículo 22 do capítulo 6, que Noé, ele fez tudo conforme Deus havia ordenado para ele. Primeiramente, se você olhar Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e são prova das coisas que não se vê, pois naquele tempo nunca tinha descido chuva do céu, pois a Bíblia relata que subiu um orvalho da terra e regava toda a terra. Mas o que é interessante, que Noé confiou na palavra de Deus, pois quem anda com Deus confia na sua palavra e sabe que a sua palavra é a verdade. Pois existem muitas pessoas que elas confiam na palavra de Deus, ela sabe que a palavra de Deus é verdade, mas ela não coloca em prática. Confiar na palavra de Deus e saber que ela é verdadeira é uma coisa, agora colocar em prática é outra coisa. O que é interessante é confiar na palavra de Deus e pôr em prática, porque falar de Deus, falar da sua palavra, falar das revelações dentro da parte escriturística da Bíblia é muito fácil, é só estudar um pouco. Entendeu? Se você estudar, você vai falar. Agora, pôr em prática a palavra de Deus é diferente. E Deus sabia que aqueles homens não iriam pôr em prática a sua palavra, pois Deus precisava de alguém que andasse com ele, porque o segredo dele é para aqueles que temem a ele. O salmista, no Salmo 25, o salmista revela isto. Então sabia que não adiantava nada.
Não adiantava revelar aquele segredo aos homens daqueles dias, pois estavam obstinados ao pecado, obstinados ao orgulho, obstinados à fama, à posição, obstinados a tudo que não prestava. Então não adiantava, pois Deus ele olhou e achou alguém, como está em Ezequiel 22:30, Deus achou alguém para pôr na brecha, e Deus queria que Noé fosse o pregoeiro dele e anunciasse ao povo que ele haveria de mandar um dilúvio sobre a terra. Pois isso é claro, pois Deus ele não condena ninguém sem primeiro avisar. Todo mundo sabe a história de Jonas e Nínive, todo mundo sabe. Quem é que não sabe? Sabe. Isso é um exemplo de uma coisa simples, mas Deus sempre mandou avisar, Deus sempre notificou, porque Deus ele não vem com juízo sem primeiro notificar. Ele primeiro notifica, ele manda lá os mensageiros, ele manda os profetas, ele manda alguém lá, e ele mandou Noé. Noé foi tido como pregoeiro da justiça, mas Noé pregava o juízo de Deus sobre a terra, pois o povo não acreditava, o povo achava que era brincadeira, o povo achava que Noé estava caducando, o povo achava que Noé estava fora de si. Se é nos dias como hoje, Noé teria sido levado para um hospital psiquiátrico, porque iriam achar que Noé estava louco, estava fora de si. Mas Noé estava com a razão, porque a razão que ele tinha dentro dele era Deus que havia se revelado de uma forma toda poderosa e gloriosa, porque Deus é Deus, meus amados. Deus é Deus, Deus ele é poderoso, Deus é Deus. E era justamente o que Deus queria fazer naqueles dias. Era o que Deus queria fazer naqueles dias. Era o que Deus tinha naqueles dias. E não tinha como alguém fugir daquela realidade. Eu tenho certeza que o povo debochava de Moisés, aliás de Noé, perdão, o povo debochava de Noé. Eu tenho certeza que o povo se reunia em grupos de pessoas e tirava o sarro, fazia o maior escárnio, o maior deboche, e eles achavam que nunca iria acontecer. É o que muita gente acha, que Jesus não vai voltar, que arrebatamento da igreja é fábula. Existem muitos teólogos aí, que eu não sei aonde eles arrumaram a sua teologia, né? Não sei onde eles arrumaram, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eles sim, pode ser que eles vão ficar para a grande tribulação, porque se não tiver uma vida pura, de santidade, de dignidade, de resignação, pois vai ficar para a grande tribulação. Mas aqueles que estiver preparado, eles serão arrebatados antes da grande tribulação, pois a Bíblia diz no livro de Malaquias, capítulo 3:18, então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que serve a Deus, existe a diferença. Se você olhar as pragas no Egito, o Egito estava debaixo da escuridão e Israel estava debaixo da claridade, porque Deus ele é fiel na sua palavra. Deus não condena justo junto com o ímpio. Se a igreja for passar a grande tribulação na terra, eu estou perdendo meu tempo dentro da igreja há muito tempo. Eu tenho que pegar minha Bíblia, fechar ela e dizer, eu vou deixar isto para lá, porque não é verdade o que eu leio. Mas a palavra de Deus ela é pura, ela é gloriosa. Enquanto muitos teólogos acham isso, é porque não tem certeza de uma vida eterna, não tem certeza de um arrebatamento, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 a seguir. Mas eu tenho esta esperança, como a Bíblia diz em 1 João capítulo 3:2 e 3, que quando ele se manifestar nas nuvens do céu, seremos semelhantes a ele, assim como ele é, ou veremos. Essa é a minha esperança, e a minha esperança, teólogo não vai arrancar, igreja não vai arrancar, ninguém vai arrancar, porque é a convicção que eu tenho pela palavra. Que Deus abençoe você nesta noite de quarta-feira, e que a graça de Deus esteja
sobre a sua vida. Não adianta você ser bajulado pelos homens, não adianta você ser paparicado pelas pessoas. O que é interessante é Deus olhar do céu e achar graça na sua vida. Isso é interessante. O que o povo acha, o que dizem de você, não importa. O que importa é o que Deus acha de você e o que Ele tem para você. Deus abençoe, receba o meu abraço e tenha uma boa noite para a glória de Deus. Amém e amém.